Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live mariana. Salve Maria! E hoje nós vamos ter como tema a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Quem acompanhou na semana passada pôde perceber que nós tivemos uma live riquíssima. O nosso convidado na semana passada foi um monge beneditino, Dom Sebastião. Inclusive a live está salva aqui no nosso Instagram. Quem quiser acompanhar é só acessar. E essa semana nós vamos ter um outro convidado. Vocês já sabem, já viram no cartaz de convite, que é o padre Adailson. Daqui a pouco eu vou apresentar o padre Adailson, mas desde já vocês podem começar já a entrar na live, né? Entrar nesse clima de oração, porque daqui a pouco entra também o padre para começar a fazer para nós essa explicação, né? Essa oração, essa live orante e ao mesmo tempo formativa sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Imaculada Conceição tão conhecida e tão amada, né? Trazida essa devoção pelos portugueses. Nós conhecemos várias igrejas na nossa diocese, várias capelas dedicadas à Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, e nos alegramos porque nós temos uma companheira que é toda santa, toda bela. Portanto, vamos desde já entrar nesse clima de oração. Enquanto não chega o padre Adailson, eu vou ler para vocês um trechinho de uma oração de São Bernardo, não de São Bernardo, aliás, de Santo Afonso de Ligório, sobre a Imaculada Conceição, né? Do livro As Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. E a oração diz o seguinte: já vamos começar também a entrar nesse clima orante. Quando o padre entrar, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Ó minha Senhora, minha Imaculada, alegro-me convosco por ver-vos enriquecida de tanta pureza. Agradeço e proponho agradecer sempre a nosso comum Criador por ter-vos ele preservado de toda mancha de culpa. Disso tenho plena convicção, e para defender este vosso tão grande e singular privilégio da Imaculada Conceição, juro dar até a minha vida. Estou pronto a fazê-lo se preciso for. Desejaria que o mundo, o universo vos reconhecesse e confessasse como aquela formosa aurora sempre adornada da divina luz, como aquela arca eleita de salvação, livre do comum naufrágio do pecado, como aquela perfeita e imaculada pomba, qual vos declarou vosso divino esposo, como aquele jardim fechado, que foi as delícias de Deus, como aquela fonte selada, na qual o inimigo jamais pôde entrar para turvá-la, como aquele cândido lírio, finalmente, que brotando entre os espinhos dos filhos de Adão, enquanto todos nascem manchados da culpa e inimigos de Deus, vós nascestes pura e imaculada, amiga de vosso Criador. Então, vamos agora receber o padre Adailson. Nós escutamos esse belíssimo trecho de Santo Afonso de Ligório. Vamos receber, portanto, o nosso convidado de hoje. Só um momento para que a conexão se estabeleça. Pronto. Boa noite, caríssimo. Boa noite, querido padre. Está me escutando bem? Estou escutando. Boa noite, padre. Como vai? Boa noite. Que alegria. Alegria nossa. Bem-vindo à nossa live mariana, à nossa diocese, que é sua também. Agora eu vou apresentar o padre Adailson. O padre Adailson é meu conterrâneo, é natural de Euclides da Cunha, naturalmente de algum modo, ou de um modo completo, da nossa diocese. No entanto, agora ele atua na diocese de Franca, em São Paulo. Então, o padre Adailson poderia também apresentar um pouquinho, falar seus estudos, onde aconteceram, né? O senhor pode se apresentar, por favor, padre? Muito obrigado, padre Guilherme. A última vez que nos encontramos foi em Israel, né? Na casa de Nossa Senhora.
A casa Isso mesmo, onde e ela agora ela nos conviveu com traz São aqui para José. louvarmos juntos. Pois é. Primeiro quero parabenizar vocês aí, principalmente você, pela iniciativa. Nesse tempo que nós estamos utilizando tanto esses meios de comunicação, essa iniciativa do mês de maio de poder meditar os dogmas marianos, tão importante para a nossa Igreja Católica, sem dúvida nenhuma para a fé do povo, e é importante sempre se aprofundar. Os dogmas são muito profundos. Então, esse formato das lives acho que ajuda bastante e vai ajudar bastante o nosso povo poder participar também. Então, fico muito feliz com essa iniciativa de vocês. Parabéns mais uma vez. E a minha formação, eu saí já há um bom tempinho da nossa diocese e daí da minha cidade de origem, Pires da Cunha. Mas você sabe, sempre quando a gente pode, a gente retorna para ver os amigos, a família. E graças a Deus nunca perdi o contato. E sempre falo aqui, eu falo para o meu bispo aqui, que a minha diocese é Serrinha, o meu coração está na minha diocese, sem dúvida alguma. O meu amor pela minha diocese, isso é inquestionável. E a minha formação se deu assim meio que peregrino pelo Brasil. Eu fiz os meus estudos de filosofia no Instituto Missionário, lá no Paraná, estúdio São Basílio Magno pela Igreja Oriental Católica Ucraniana, mas foi uma experiência muito rica por fazer toda a minha filosofia num estudo São Basílio, que são muito ligados à filosofia. Então, assim, foi uma oportunidade muito grandiosa para a minha formação. Depois fiz os meus estudos em São Paulo de teologia, na Assunção, que atualmente agora é PUC. Eu fui a última turma que ainda recebemos o diploma pelo nome da Assunção. Também a primeira faculdade praticamente de teologia aqui do Brasil foi a Assunção, ali no Ipiranga. Fiz um tempo de filologia no Mosteiro São Bento, lá convivi com o nosso conterrâneo também, Dom Bruno. Então lá eu fiz um ano de filologia, lá no Mosteiro São Bento. E depois terminei os estudos, vim para a Diocese de Franca e aqui me ordenei e aqui estou. Sou padre numa paróquia chamada São João Batista, já há 3 anos. Vamos aguardar mais um pouco para que a conexão se restabeleça. Padre Adailson, nós não estamos escutando o senhor agora. Travou um pouco, na verdade, aqui a live, mas estamos aguardando o seu retorno. Está me escutando agora? Agora sim, graças a Deus. E a Nossa Senhora. Até onde vocês me escutaram? Até quando o senhor falava do estudo que o senhor fez no Mosteiro de São Bento de Filologia. Filologia, vim para a Diocese de Franca, me ordenei, fiquei 7 anos na cidade de São Joaquim da Barra, como vigário, e agora 3 anos como padre na cidade de Ituverava, paróquia São João Batista. E dou aula no seminário, sou professor de liturgia para os futuros padres. Também arrisco um pouco nas aulas. Hoje eu dei aula lá na sede da Diocese em Franca, hoje foi o dia das aulas hoje. Então esse é o nosso caminho. Maravilha, Padre. Então vamos iniciar a nossa live, sobretudo com a oração. Eu vou fazer essa oração inicial e no final o senhor faz a oração e também nos dá a bênção. Ok, Vamos a Deus, venha com seu Santo Espírito, né? E que a Virgem Maria, que por tantos santos é chamada de esposa do Espírito Santo, inclusive pelo Santo Afonso de Ligório, que nós escutamos agora um trechinho das Glórias de Maria, que ela nos ajude a compreender quais são os projetos de Deus em nossas vidas. Na vida de Nossa Senhora, Deus a quis imaculada e toda santa, e chama a cada um de nós à santidade. Nós suplicamos por meio da Ave Maria, que venha Nossa Senhora em nosso auxílio e nos ajude para que sejamos aquilo que Deus quer de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria Adailson, agora é com o Senhor. Muito bem.
Que bom que me deram o dogma da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é a nossa padroeira. Eu dizia, Guilherme, que você vai saber da nossa ligação afetiva com a Imaculada Conceição. Porque é a nossa padroeira, a padroeira da nossa cidade. Então, para nós, assim, talvez seja muito fácil de falar da Imaculada Conceição. Então, aprendemos desde pequeno a cantar o nosso hino lá, da Imaculada. Eu acho que está na nossa memória afetiva, desde criança, de adulto, e que pede que ela rogue por nós. Então, eu gostaria de começar primeiro fazendo uma colocação assim. Sei que vocês já viram os outros 2 primeiros dogmas marianos, e vai faltar só mais um dogma mariano para vocês fecharem o ciclo, que é a Assunção de Nossa Senhora, que foi o último dogma proclamado pela Igreja. O nosso dogma da Imaculada Conceição, ele foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Então, ele foi proclamado em 1854, mas ele não começou a ser falado, discutido e mesmo celebrado em 1854. Já muito antes, desde todo o tempo, desde os primeiros séculos do cristianismo, já havia a discussão sobre a Imaculada Conceição. O que seria a Imaculada? Como que se deu a Imaculada Conceição de Maria? Então, assim, todos os séculos da história da Igreja sempre esteve muito presente. Gosto de fazer sempre uma ressalva aqui de uma congregação religiosa que tem que fazer essa ressalva para eles, porque foram os que mais defenderam o dogma da Imaculada Conceição, que foi os franciscanos. Os franciscanos foram que levaram muito para frente. Temos grandes escritores franciscanos que nos ajudaram também a compreender o dogma da Imaculada Conceição. Então, o dogma da Imaculada Conceição é proclamado em 1854. E, vamos dizer assim, confirmado pela famosa aparição de Nossa Senhora em Lourdes, na França, em 1858, ou seja, 4 anos após a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora apareceu, uma jovem, uma adolescente de 14 anos, Bernadette Soubirous, na França, na cidade de Lourdes, e durante 15 dias, 15 aparições, aliás, falando com essa Bernadette, Bernadette perguntava o nome, e a senhora não dizia nunca o nome, somente na última aparição é que Nossa Senhora vai dizer o nome. Bernadette pergunta o nome dela mais uma vez, na última aparição. Ela sorri e ela diz, né, eu sou a Imaculada Conceição. E aí para a igreja foi uma confirmação, porque dizer o nome, quando ela disse eu sou a Imaculada Conceição, ela está assumindo a identidade da concebida sem pecado original. Então é o nome dela, eu sou a Imaculada Conceição, a plena, pura, a que não tem a causa do pecado. Então é a partir daí que eu quero entrar a explicação do dogma da Imaculada. Primeiro, nenhum dogma mariano é para exaltar em si a figura de Maria. Todo dogma mariano, isso aqui é importante a gente entender, a importância de conceber o dogma da Imaculada Conceição e os outros dogmas marianos, que é a dificuldade dos nossos irmãos protestantes, que não fazem uma profissão de fé nos dogmas marianos. Colocam Maria sem nenhum grau elevado acima de outra criatura. E para nós não, os dogmas é uma elevação da criatura Maria acima das outras criaturas. Mas não é um privilégio por causa dela em si, da criatura Maria. Eu quero aqui ler, Guilherme, Padre Guilherme, e a todos que estão nos acompanhando, a oração que me encanta, que está no Missal Romano, está aqui, a oração do dia da Imaculada Conceição. O Oremos da Missa, a oração de coleta que a gente fala. A oração da coleta diz assim, ó Deus, que preparasse uma digna habitação para o vosso Filho. Então, a primeira coisa, Maria recebeu todas essas graças especiais, desde o primeiro dogma que vocês estão vendo, culminando com esse terceiro dogma hoje, por causa da preparação para o Filho de Deus. E aí a oração continua, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo. Então, por que a igreja proclamou um dogma solenemente em 1854, dizendo que Maria é Imaculada Conceição? Por causa daquele que nasceu dela, por causa de Jesus. Então, tudo que acontece em Maria é por causa de Jesus.
em vista daquele que vai nascer. Mas, padre, mas qual é a importância do dogma e em que é que insere na vida de Jesus Maria ser concebida sem pecado? Então, agora, primeiro, nós temos que compreender como que se dá para nós, me permita a brincadeira, a heresia, original. Para nós, o pecado original, segundo a nossa Travou na hora fé, que o senhor... para nós, segundo a fé da... Diga, Guilherme, padre. Travou quando o senhor ia contar, falar a brincadeira. Travou um pouco a live. O senhor pode Ah, que retomar. bom, olha, é um bom sinal. Eu falei só simples assim, para nós simples mortais. Ah, O que é que insere essa questão do pecado original para nós simples mortais? ah, Todos nós carregamos o pecado original. Como que se dá o pecado original? Como que o pecado original me atinge? Como que o pecado original passa a fazer parte do ser humano, de cada um de nós? Então, o pecado original para nós, ele se dá na concepção. Quando há a união, quando Deus cria a alma, e naquela alma é colocada ali toda a potência de um ser humano, que na concepção do embrião lá, quando Deus cria a alma, a partir daquele momento, aquele ser humano, embrião ali, que já carrega uma alma, ele também já carrega o pecado original. Então, o pecado original, nós, é carregado por geração em geração a partir da concepção. Então, quando João, vamos falar mais claro, quando Joaquim e Ana conceberam Nossa Senhora, naturalmente era para o pecado original passar para Maria. Só que, em vista dos méritos de Cristo, o que é que Deus fez? Deus impediu que o pecado... Dentro de Santana, dentro do ventre de Ana, estava já Maria sem pecado algum. Ana carregou um fruto completamente santo. Ou seja, ela carregou um fruto purificado, com ausência total de pecado. Então, aí, a intervenção de Deus, ou seja, vou falar de forma mais clara. A salvação que Jesus iria realizar na cruz, no Calvário, de todo o gênero humano, foi antecipado somente na Virgem Maria. Ela foi salva antes de nascer. Na concepção dela, ela já foi salva. Então, por isso que dá para a gente compreender daí todos os outros dogmas e dá para compreender já o que vocês vão ver, talvez para frente, a Assunção de Nossa Senhora. Então, ela já não carrega a mancha do pecado original. Então, a Imaculada é isso. A mácula do pecado não atingiu Maria. Ela foi preservada. É como se Deus tivesse colocado um escudo na concepção de Maria, para que ela não tivesse chance de, concebendo o Filho Jesus, embora Deus interviu diretamente na concepção de Jesus, Jesus não foi concebido de forma natural, como nós. Foi o próprio Espírito Santo que gestou no seio dela. O fruto total é divino. Só que a partir do momento da gestação, aí ele vai carregar o sangue de Maria, o DNA de Nossa Senhora, tudo mais. Porque ela que vai dar a carne para o verbo divino. É ela que vai dar a carne. Portanto, ao dar a carne, para não ter o risco de comprometer o Filho de Deus com o pecado original, Deus impediu que o pecado atingisse Maria, para que ela fosse completamente imaculada conceição. Ou seja, o dogma está dizendo, olha, na conceição de Maria não houve pecado, embora Joaquim e Ana carregassem o pecado original. Deus preservou Nossa Senhora em vista dos méritos de Cristo. Então isso aqui que é importante, é em vista dos méritos de Cristo, é por causa de Jesus. Então, quando nós olhamos para a cruz agora, nós podemos ver tranquilamente que o Salvador, aquele que morreu na cruz, também não tem pecado. Por ser o Filho de Deus, a potência divina habitando nele, mas também por causa da questão da humanidade. A humanidade dele também estava purificada por causa que ele já recebeu a sua realidade humana, aquilo que é divino de Maria, completamente puro. Então, uma coisa que eu gosto de dizer, Guilherme, assim, tudo o que Deus fez em Nossa Senhora foi pensando na salvação do gênero humano. Foi pensando na salvação de todos nós. Quando nós lemos isso no Catecismo da Igreja, também está aqui, tem alguns pontos que colocam essa salvação.
do Cristo, que já foi antecipada ali no seio virginal de Maria, ou seja, transformando ela completamente a sem pecado, completamente pura. E nesses séculos todos da igreja, já tinha essa fé na Imaculada Conceição. Não podia se pensar de outra forma. Mas eu vou fazer aqui só um parênteses, que alguns até justificam, dizem, por isso quando o anjo aparece a ela, ela diz sim para Deus, por isso que ela não tinha tendência ao pecado, Maria não tinha vontade de pecar, ela não tinha concupiscência. Mas uma coisa, Deus não interviu em Maria. Mesmo ela sendo a imaculada, Deus não interviu na questão da liberdade de Maria. Lá na anunciação do anjo, você morou lá em Nazaré, onde o anjo chegou até ela. Ali, quando o anjo chegou até Maria, ela estava completamente livre para dizer sim ou não a Deus. A ausência do pecado original não intervém na liberdade. A liberdade. Então, quando ela diz aquele sim, ela diz um sim porque ela ama a Deus e ela queria dar aquele sim para Deus, livremente. Ela não estava condicionada por não ter pecado. Isso é importante. Porque tem muita gente que fala assim, para Maria fazer, ela não tinha pecado. Não, não é isso. Ela não tinha tendência à vontade do pecado. Não tinha compulsência. Mas a liberdade ela tinha. A liberdade ela usou livremente. Então aquele sim para Deus é um sim de alguém que ama a Deus. É um sim livre e consciente. Então eu acho que isso aqui é importante para a gente compreender um pouquinho essa realidade do dogma da Imaculada Conceição. Tá ficando claro, meu irmão? Muito claro. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar da importância de nós dogmas marianos, e é bonito que a igreja, quando proclama o dogma, esse que foi proclamado em 1854, quando a igreja proclamou esse dogma, já vinha sendo estudado, discutido, rezado na liturgia, como eu falei. Então a igreja faz isso para dizer, olha, nós não temos mais dúvida. É para tirar qualquer possibilidade de dúvida. A igreja fala assim, demorou a proclamar o dogma porque precisava compreender todos os pontos. E quando a igreja proclama o dogma, é para dizer, nós não temos mais dúvida. Nós não temos mais dúvida de quê? De que Deus realizou a salvação em Maria, e esta salvação, e como eu costumo dizer, eu até escrevi nos meus escritos de hoje sobre esse dogma, eu costumo dizer assim, o que Deus realizou em Maria é o desejo que Ele quer realizar em cada uma das suas criaturas. Ou seja, tudo que Deus quer realizar em Maria, nós também um dia seremos plenificados na ressurreição final, na escatologia, na parousia no final dos tempos, no julgamento final, nós seremos redimidos totalmente e seremos puros, como eram puros antes do pecado original, Adão e Eva. Eram sem pecado no seu início. Depois o pecado entrou neles. Eva também era imaculada antes do pecado. Não tinha mácula na sua criação. Estava pura. Depois caíram no pecado. Mas tudo que Deus já fez em Maria, Ele vai realizar em nós também. Isso que é importante. Então, quando nós celebramos os dogmas marianos, quando nós celebramos a Imaculada Conceição e dizer que Deus a preservou do pecado, é dizer também que um dia nós seremos preservados. É a nossa salvação. O que é a salvação? É nós não temos mais o pecado. Ou seja, não vamos estar mais propensos a desobedecer a Deus, a não mais a fazer a vontade de Deus. Então, acho que isso é muito interessante quando a gente pensa nos dogmas marianos. E o outro ponto que é importante é a forma como a igreja faz, que é celebrar os dogmas marianos na liturgia. Isso fica muito evidente, né? A igreja proclama o dogma em documento, o nome do documento da bula que o Papa proclamou, esse dogma, em português é Deus inefável, né? Inefabilis Deus, Deus inefável. Isso é bonito, né? Quer dizer, quando você lê a bula que fala, né? Fala dessa potência de Deus. Deus não falha, Deus não tem limites para a graça de Deus, para o poder de Deus. Então, quando nós olhamos isso em Nossa Senhora, isso também nos faz ver a nossa fé. Até onde vai a nossa fé? Não é uma fé em um Deus pequeno, nem um Deus que não pode fazer isso.
Porque se nós temos uma profissão de fé num Deus Criador, porque nós somos crentes no sentido de crer no Deus Criador, somos criacionistas, acreditamos no Deus que criou tudo, né? Tirou do nada. A extensão que ele tem que é inconcebível, inimaginável na nossa mente. Tudo isso que Deus criou, ele não poderia, nenhuma das suas criaturas, tirar o pecado antes que o pecado atingisse aquela criatura. Então é fácil de pensar dessa forma. A graça de Deus é muito maior do que a gente imagina. E Maria experimentou essa graça de forma abundante. Eu costumo dizer assim, em Nossa Senhora, Deus, em tudo com ela, ele foi exagerado. Em tudo. Né? Quando o anjo chega ali e diz, Ave cheia de graça. Os outros do Antigo Testamento, Moisés, Elias, os profetas, o Abraão, todos têm a graça de Deus. Está lá, que eles tinham o favor de Deus, a graça de Deus. Só Maria é cheia. Né? Você sabe lá, o termo em grego é transbordante, né? Aquela que exala. Isso, fala aí em grego um pouquinho, que sei que você estudou. O anjo fala, Care Maria que caritomene. Aquela que está plena, transbordando da graça de Deus, justo. Então, nos outros não, nos outros tem o favor, tem a graça. Só ela tem o exagero de Deus. Deus realmente é exagerado com ela, porque esse é o desejo dele de atingir o resto da humanidade. Então, quando nós olhamos para a Imaculada, é nesse sentido. Aí daí nós vamos ter as prerrogativas da Imaculada na vida humana. Maria, ela vai viver a sua vida como uma Imaculada, realmente. Então, nós podemos aí já imaginar como que se dá, dentro dela, já se reconhecer como a agraciada, a parte da anunciação do anjo. E aí é um processo. Maria não compreende todo o mistério de Deus que está agindo nela. O anjo não disse, Maria, lá no dia da sua concepção, Deus veio e evitou o pecado. Não, ela está crescendo como qualquer outra pessoa. Só que ela tem realmente, como ela tem o favor de Deus, como ela tem o olhar de Deus sobre ela, porque ela não tem o pecado, então ela tem um acesso livre. E comete o pecado quando Adão e Eva caem no pecado. Comete o pecado, lá no livro do Gênesis diz assim, que Deus no jardim lá criou, né, um paredão, subiu uma parede, colocou portões, guardas, impedindo Adão e Eva de ter acesso a Deus. Maria, ao ser concebida sem o pecado original, agora ela tem um livre acesso a Deus. Então, quando o anjo chega até Maria, é a potência de Deus que está chegando. O arcanjo é aquele que contempla a face de Deus. É o próprio Deus que vai até ela na figura do arcanjo. A potência de Deus que chega diante dela. E para os judeus, você sabe disso, os judeus não há possibilidade de um ser humano ver a Deus. Porque ver a potência de Deus, o ser humano não resiste. Maria resiste. Porque ela não tem mais a barreira do pecado. Ela é a pura. Então Deus pode se achegar até ela e ela pode se achegar até Deus. Então isso é bonito. Não tem mais um paredão entre Maria e Deus. Então é como se imaginar como foi a vida de Maria. Nós podemos imaginar a partir disso, Padre, como foi a vida de Maria, o silêncio. Oi? pode Falhou alguma coisa? da parte que o senhor falava de uma barreira que não existe entre Maria e Deus, né? Isso. E Deus, justamente. Então, acho que é importante o que o senhor estava falando. Perfeito. Eu vou frisar isso aqui de novo. Quando nós olhamos para a Imaculada é isso. Ela ser concebida sem pecado e crescer sem o pecado original. E quando o anjo chega até Maria, o arcanjo, é Deus que está chegando até ela. Os arcanjos são aqueles que contemplam a face de Deus. E quando eles vão em nome de Deus, na pessoa de Deus. Em nome da pessoa de Deus. Então a potência do céu foi até Maria na Anunciação. Quem entra no lugar onde ela estava é a potência divina, representada por um arcanjo. E Maria não é afetada pela potência divina. Por quê? Porque ela é sem pecado. Ela já está salva.
Então, não há mais a barreira entre o céu e Maria. Por isso nós podemos dar todos esses títulos que tem na ladainha, né? Porta do Céu, Arca da Aliança, Torre de Marfim, Torre de Davi. Tudo isso ela leva porque nela não há mais a possibilidade de barreira. Não há, Maria está na terra, naquele momento histórico, lá em Israel, em Nazaré. E está no céu, é a mesma coisa, porque ela já estava salva, redimida. Só que ela precisava ainda passar pela realidade humana como todos os outros passou. Então, acho que isso é importante frisar na vivência da realidade do dogma da Imaculada Conceição. Fala, meu irmão, Padre, senão eu vou ficar falando. o São Luís Maria Grignon Bonfort, ele fala também sobre Nossa Senhora como essa escada de Jacó. O senhor já falou, a escada de Jacó nós encontramos no livro do Gênesis, sobretudo essa ligação, não é? Nossa Senhora é aquela que liga também nesse sentido, né? Fazendo com que, sendo essa porta para que o Criador do gênero humano, né, venha até a criatura na carne, como o senhor mesmo disse. E aquele hino latino, o Alma Redemptoris Mater, que fala o Criador nascendo o Criador da criatura. Né? Essa coisa é Perfeito. maravilhosa, é fantástica. Perfeito. Eu acho que isso aí, Padre Guilherme, é o cerne. Essa simbologia, essa visão da escada de Jacó, ela eu acho assim, é uma das figuras pouco exploradas por nós na relação com Nossa Senhora. Nossa Senhora realmente refaz essa ponte. Né? Jesus é o pontífice. Né? Jesus é o pontífice, ele é a ponte que liga novamente a terra com o Pai. Mas a ligação já começa com essa ponte feita com Nossa Senhora. Né? Quando Deus já faz esse contato com ela, a preserva do pecado, já fazendo todo. O primeiro contato que Deus vai fazer com a humanidade na salvação começa com Maria. Né? Ali no momento da concepção dela e depois no momento que ela vai conceber o Cristo. Então ali já, vamos dizer assim, ó, vamos usar umas analogias. Ali Deus começa, quando ela é concebida por Joaquina, Deus começa a esculpir a escada de Jacó. A escada que vai levar até o céu. Né? Ali começa a esculpir a escada. Com o verbo, podemos dizer, assim, os estágios iniciais da escada de Jacó, podemos dizer assim, é Maria. Né? Os pontos que vai segurar a escada, fazer o suporte da escada para subir até o céu, é Maria, que, emprestando o seu corpo, emprestando a sua liberdade, emprestando a sua vontade, ela vai fazer isso. Então, acho que isso é muito importante a gente frisar. Essas simbologias bíblicas do Antigo Testamento, elas vão também depois, quando a igreja vai discutir o dogma, vão dar essa fundamentação. Os padres da igreja utilizaram muito isso, né? Essas analogias para compreender também essa questão do dogma da Imaculada Conceição. Ainda, Padre Guilherme, gostaria de colocar um outro ponto interessante para nós entendermos também esse papel da Imaculada. Quando Deus a preserva do pecado original, nós temos já o entendimento, a Imaculada Conceição, Deus a preservou de todo o pecado original, de toda a culpa. Aqui é interessante, eu estou me usando muito das fórmulas das orações da missa do dia da Imaculada. A oração do ofertório diz isso. Ele a preservou de toda a culpa. Então, assim, não existe nada no ser de Maria que carregasse qualquer manchinha de pecado. Não tem. É como aquela simbologia do cristal. Ela é como um cristal, completamente Deus passa inteiramente por ela. Ela não tem mancha que impeça a luz passar. Não tem nada. Então Deus a preservou. E qual é a graça que ela vai receber por ser preservada do pecado? Aí nós vamos entender por que a nossa igreja celebra Nossa Senhora, por que nossa igreja tem um culto diferenciado, a hiperdulia, que é diferente do culto aos santos. Maria tem um culto acima dos santos. Por quê? Porque com essa graça de ser a Imaculada, e eu volto a frisar aquilo que eu falei, ela não tem mais barreira entre ela e Deus, porque ela já foi salva, diferente de todos os outros que ainda vão precisar da salvação de Deus, ela já foi salva.
aí sim nós podemos compreender a intercessão de Nossa Senhora. Por que que ela intercede? Isso que meio que, vamos dizer assim, é automático. Lógico que Maria, enquanto ela estava na terra, ela foi entendendo isso, o papel dela. O papel de quê? De serva no silêncio. Enquanto ela esteve na terra, nós sabemos que ela serviu o dom, a graça da Imaculada, dela ser a Imaculada Conceição, essa graça que ela recebeu, dá também a ela esse privilégio dela viver a humildade, dela viver o recolhimento, porque o essencial é o filho. Então ela viveu essa graça no escondimento, porque ela tinha já o favor de Deus com ela. Ambição humana. Nossa Senhora não tinha necessidade humana alguma de ambição humana, Nossa Senhora não tinha necessidade de aplauso, Nossa Senhora não tinha necessidade de ser reconhecida, de ser colocada no pedestal enquanto ela estava aqui. Então, por isso que ela guarda dentro de si todo o mistério de Deus. Padre, nós não estamos escutando agora. A live ficou muda. Eu acho que nós não estamos escutando. Eu acho que nós vamos sair da live e voltar novamente. Ou o senhor tenta configurar o microfone. Eu vou sair e vou começar a live, não começar, continuar numa outra live, por conta desse problema. Não saiam daí, vamos voltar. Vamos aguardar. Pronto, o padre saiu, agora ele volta novamente para a gente recuperar o áudio. Pronto, já solicitou. Vamos ver se agora funciona. Nossa Senhora nos ajude. Pronto, padre. Nós, pronto, nós perdemos muita coisa que o senhor falou porque começou a ficar mudo, né? Agora está travando novamente, mas estamos te escutando. Tá me escutando? Pronto. Sim, agora sim. Ok. Oh, também nós estamos a mais de 2.000 quilômetros de distância do outro. Por isso que está ruim o sinal. Pois é, É a distância, olhei, isso. mas parece que estamos juntos, mas é assim mesmo. Mas até onde vocês Novidade que escutaram? quando o senhor falava sobre Nossa Senhora na questão dos padres,
e depois o senhor falava de Nossa Senhora como aquela preservada por Deus, etc., mas o senhor não conseguiu concluir. Perfeito, perfeito. Então, quando eu estava colocando, quando você não estiver escutando bem, você me dá um alerta assim, que eu vejo se a gente sai e entra de novo. Se caso gravar, você avisa, pode dar um Certo. sinalzinho, tá ok? Então, ó, eu estava falando e pegando a oração das oferendas, da missa do dia 8, diz assim, que Deus a preservou de todo o pecado, de toda a culpa. Ou seja, em Maria não há mancha alguma de pecado. A simbologia que a gente usa para isso é como se ela fosse um cristal, onde a luz divina passa por ela e nada impede que a luz divina passe nela. Não existe nela nenhuma deformidade, não existe nela nada de imperfeito. Tudo nela, Imaculada Conceição é isso. Imaculada significa que ela é perfeita em tudo. Desde o seu corpo físico, humano, a questão da ter alguma situação ruim em Nossa Senhora. Tudo nela é perfeito. E aí, diante dessa realidade, essa perfeição dela, por causa de ser a Imaculada, automaticamente, vamos dizer assim, se podemos dizer, Deus dá uma graça a ela, por causa da realidade que ela acolheu toda a potência divina nela, na sua Imaculada Conceição. Então, meio que de forma natural, Maria vai carregar dentro de si a humildade e o silêncio. Por isso que no Magnífica ela vai dizer, o Senhor olhou para a humildade de sua serva, porque a humildade é a virtude por excelência dela, por ela não ter o pecado. Maria não tinha ambições humanas. Vamos dizer assim, tudo para ela era a graça de Deus. Maria estava sempre na graça de Deus, por ela não ter o pecado original. E a outra consequência dela ser a Imaculada, por ela ser imaculada e ela ter esse acesso total diante de Deus, lógico que ela vai receber a outra graça, que é ser intercessora. Então, como Maria tem um livre acesso a Deus, após o seu recolhimento aqui na terra, já glorificada no céu, ela vai ser intercessora. Enquanto ela estava na terra, ela não faz o papel de intercessão claramente com milagres, porque o Filho está ali presente. Então não há essa necessidade, porque o Filho está presente. Então você vê nas bodas de Caná. A gente vai perguntar, por que ela não fez um milagre nas bodas de Caná, já que ela tem o poder de interceder e de alcançar as graças? Por quê? Não há necessidade, porque o autor da graça estava ali. Então Maria, ela sabe de quem é a vez, é do Filho. Agora, já glorificada, por ela ser imaculada, ela vai ser realmente a intercessora. Porque Maria, volto a insistir nisso, que eu acho que é importante até para a nossa fé, não tem nada que impeça de chegar até Deus. Ela tem o livre acesso a Deus, ao seu Filho e ao Pai, à Trindade Santa, ao Espírito Santo. Porque veja que coisa interessante, né? As três pessoas da Trindade agiram em Maria. Né? O Pai agiu criando-a. Porque todos nós que fomos criados é da vontade divina do Pai. O Filho agiu nascendo nela e já a salvando. Porque ela foi imaculada em vista do Filho. Então é a ação do Verbo de Deus nela, já antes na concepção dela, já é a ação do Verbo. E quem faz a ação do Verbo nela, a potência que vai agir, é o Espírito Santo. Então, aqui você vê sempre as três pessoas da Trindade agindo numa única criatura. Numa única criatura. Né? E agindo de uma forma total. Não é simplesmente agindo com um grau, uma quantidade ou equiparada a alguma coisa. Não, agindo de forma total. O Pai agiu plenamente nela, o Filho agiu plenamente nela, vivendo no corpo dela. Então, você imagina a potência vivendo no corpo dela. E para que a potência pudesse viver no corpo dela, o Espírito Santo agiu com toda a sua potência. É bonito quando Lucas coloca, né? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Está envolvida inteiramente pela sombra do Altíssimo. Então, eu acho que isso é o que a gente pode compreender do dogma da Imaculada. Bom,
Eu acho que é isso da minha parte. Ô, padre, eu queria trazer dois textos bíblicos que para mim são muito interessantes e importantes também Por para favor. aprimorar essa questão da Imaculada Conceição. O primeiro que eu trago é o do livro de Jó, quando Jó questiona: pode o puro nascer do impuro? Portanto, é Perfeito. vaso, né? Na ladainha nós chamamos Nossa Senhora de vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insígne de devoção, ou seja, ela é o receptáculo dessa graça. Ao mesmo tempo, ela é mantida integralmente. Na sua Imaculada Conceição, Deus já age. Age fazendo com que Nossa Senhora tenha essa beleza, que não é, no primeiro momento, simplesmente dela, mas é proveniente de Deus. Toda beleza provém de Deus. Né? Os orientais chamam Nossa Senhora de toda santa, Panagia. Isso. Né? A Imaculada Conceição é essa toda santa. O livro do Cântico dos Cânticos traz o jardim sigilado, um jardim fechado. Ou seja, um jardim fechado é um jardim bem cuidado, que tem um jardineiro. É um jardim Perfeito. no qual nós podemos nos deleitar. Então, a Nossa Senhora também se deleite, né? Para o Pai Eterno, para o Filho Bendito e para seu esposo, o Espírito Santo, não na relação carnal, essa esponsalidade, né? Mas no sentido que ela é unida, né, ao Divino Espírito desse modo, em que, sendo em corpo e alma toda santa sois Maria, tem aquele cântico, né? Tota pulcra est Maria, né? E nela não há mancha do pecado original. Como continuou o cântico, ela é a glória de Jerusalém, né? Ela é a alegria de Israel, né? A honra da igreja de Deus, né? A imagem da igreja de Deus, pronta, bela, adornada de joias. Esta é a Virgem Santíssima. Portanto, também falando da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, tanto os que defenderam, sobretudo o dos Escoto, mas tantos outros santos, os franciscanos que falaram de Nossa Senhora, que louvaram a Virgem Santíssima nessa concepção imaculada, na beleza, né, a mãe da beleza, a mãe do belo amor e ao mesmo tempo a mãe que é bela. Maria é bela, Nossa Senhora é toda bela. Portanto, como nós cantamos também no ofício da Imaculada Conceição, toda é formosa, minha companheira, Perfeito. nela não há mácula da culpa primeira. Perfeito. Não há Perfeito. mácula. Perfeito. Não há nenhuma mancha em Nossa Senhora. Né? E quando se diz Maria não teve pecado, não teve porque o projeto de Deus para a Virgem Maria foi aceito por ela na obediência. E Justo. isso foi feito livremente. Nossa Senhora aceitou livremente esse projeto de Deus. Não foi uma obrigação, como o padre falava no início. Poderia dizer à Virgem Santíssima não, né? Mas não disse. Isso não seria, da parte dela, um pecado, porque Nossa Senhora estaria simplesmente dizendo que aquela missão ela não se sentiria pronta, etc., embora Deus a tivesse preservado, né? De toda mancha do pecado original, ter formado a Virgem Santíssima para aquela missão. No entanto, ela, na sua liberdade, poderia dizer. Poderia, mas ao mesmo tempo, por ser imaculada, por ter sido preparada, não poderia ter outro desejo à Virgem Santíssima a não ser Justo. louvar a Deus. A não ser Perfeito. entregar-se de corpo e alma à vontade do divino autor, né? Nosso Senhor, enfim. Então, essa sombra, né? Essa sombra sobre Nossa Senhora, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E, sobretudo, quando ela se vê pequena diante do mistério de Deus, quanto mais nós nos vemos pequenos diante da Virgem Santíssima, olhamos Maria, né, de baixo para cima e percebemos quão grande é a Virgem Maria diante de nós. Quem somos nós diante de Maria? Nada. Né? Não somos nada. Mas Maria diante de Deus é nada. No sentido que Deus é maior do que a Virgem Santíssima. Nós não podemos ter um olhar, né, de cima para baixo para Nossa Senhora. Nós temos um olhar de baixo para cima, pedindo a intercessão dela, reconhecendo essa magnificência da Virgem Maria. Né? Portanto, a Virgem Imaculada a alegria nossa também. Né? Nossa Senhora, Perfeito. então, a Imaculada Conceição de Maria tem beleza, tem esplendor. Diz um cântico popular que o sol pode ser brilhante, mas não tão brilhante como a Conceição de Maria. Portanto, é uma grande alegria para nós. Perfeito. Guilherme, queria só fazer uma ressalva do que você colocou, que é muito belo, da questão Sim, quando você fala do jardim fechado. Maria é esse jardim fechado. É como o jardim do Éden, né? sim, Plenamente. Ela é essa figuração e ela é o jardim fechado. E aqui, como nós estamos no ano josefino, me permita fazer uma ligação com essa relação do jardim fechado,
que o povo precisa compreender muito isso. Porque a grande dificuldade de muitas pessoas, talvez até fora da Igreja Católica, sem dúvida alguma, a dificuldade é muito grande, mas também muitos dentro da Igreja Católica, de como conceber Maria Imaculada. Você já viu aí a virgindade perpétua, maternidade. Temos um probleminha aqui no áudio. O padre vai sair e entrar novamente, né, se for necessário, para poder a gente concluir, né, concluir as palavras dele. Deixa só a gente recuperar o áudio. Pronto, só um momento. Então, nós, falando da Imaculada Conceição, como o padre estava dizendo, tudo é em vista do mérito de Nossa Senhora. Se Nossa Senhora foi preservada, foi porque Deus quis, em primeiro lugar, que Nossa Senhora fosse preservada, achou conveniente e fez, né? A Virgem Maria é a criatura, né? A criatura perfeita de Deus. Deus é o Criador, Ele é perfeitíssimo, é o sumo bem, mas Nossa Senhora é a criatura perfeita de Deus. Por favor, padre. Ok, voltou. Voltou, graças a Deus. O padre, você está me escutando bem? Sim, sim, sim. Padre Guilherme, eu estava falando da questão da dificuldade que muitas pessoas têm. Eu estava falando da dificuldade que muitas pessoas têm de conceber. Opa, pai. A dificuldade que muitas pessoas têm de conceber como que Maria conviveu com São José. Estamos escutando? Sim, sim, padre. Ah, tá. É porque aqui estava, na sua câmera estava travada aqui, eu achei que você não estava escutando. Então, as dificuldades que muitas pessoas têm, até mesmo dentro da nossa igreja católica, de conceber como que Maria, já que nós estamos no ano de Josefino, precisa fazer esse adendo, essa ponte. Como que Maria foi casada com um marido e mulher. São José Então, como que a gente por nós. tem essa concepção? Como que a gente consegue conceber isso? Aí temos que olhar para a Imaculada. Eu costumo sempre usar essa expressão. O único que tocou em Nossa Senhora foi Deus. E ninguém mais. Só Deus tocou nela. Deus tocou desde a sua concepção, desde a sua gravidez. Ela foi sempre tocada por Deus. E olha que interessante. Se nós olharmos de forma biológica, tocou naquilo que é a questão até da própria sexualidade. Porque usou o útero dela, onde as mulheres gestam uma criança. Então, só Deus tocou em Maria. É a partir desse mistério que São José vai entender. Porque talvez, sem dúvida alguma, essa é a fé que eu tenho e acredito nisso. O primeiro que vai entender quem é a Imaculada é São José. Eu sempre digo assim, eu imagino São José dormindo próximo de Nossa Senhora. Mas sempre ele vendo ela como sendo a de Deus e não dele. Ele tinha a obrigação, o cuidado de ser o guardião, como nós estamos vendo os títulos para ele no ano de São José, o guardião, o protetor, o que amava Maria, amou Maria, mas ele sabia que ela era imaculada. Talvez São José não tinha os termos, os nomes, as definições filosóficas, os termos grego, latim, não tinha. Mas ele tinha fé quando ele olhava para ela. Então isso faz a gente compreender como é possível dois coabitarem juntos e não ter. Ela não tinha necessidade, porque não tinha concupiscência, não tinha necessidade humana para isso. Diante da resposta dela do sim para Deus. E ele compreendeu que naquela criatura tinha algo diferente. Esse algo é a Imaculada Conceição que está nela, que é a própria, que é a Virgem. Então, padre, desde já eu agradeço ao senhor, em nome da nossa paróquia da Catedral, em nome do nosso pároco, Padre George, pela sua participação. Foi uma grande alegria, né? Louvar a Nossa Senhora nos dá alegria. O nome de Nossa Senhora, o nome de Maria, é um nome que nos traz esse gáudio.
Portanto, agora eu peço que o senhor faça suas considerações e ao mesmo tempo, a oração final, que nos abençoe também. Muito bem, Padre Guilherme, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que você me deu. Saiba que você é a primeira que eu estou fazendo live com você, viu? Foi a primeira pessoa que eu disse sim. Há um ano eu estou dizendo não para qualquer tipo de live, vou deixar isso bem claro. E você sabe que eu digo isso por causa do carinho que eu tenho por você, por ser meu conterrâneo, da mesma cidade. Então, a minha gratidão, mas a minha gratidão maior ainda, e deixa isso aqui bem claro para quem está nos acompanhando, que é tudo que você fez por mim na Terra Santa. Né? Aquele nosso encontro em Nazaré ficou gravado no meu coração para sempre, o seu carinho. Aquele dia foi inesquecível, né? Estar naqueles lugares de Nossa Senhora junto com você. Você sabe que foi a providência de Deus ter nos feito nos reencontrar lá. Né? Tenho esse carinho. Então, a minha gratidão. Então, eu estou em dívida com você por aquele dia, toda aquela providência, as portas que você abriu lá em Nazaré para mim. Então, agradeço de coração mesmo. E depois, pela minha diocese, né? Aí é a minha casa, é o meu coração está na Diocese Serrinha. E fico muito feliz com essas formações, que sai da catedral, que vai para toda a diocese, e também eu sei que tem gente daqui nos acompanhando, mas é só a oportunidade de darmos esse momento de falar de Nossa Senhora. E amanhã eu vou ter a missa aqui de Nossa Senhora de Fátima. Então eu vou adiantar para você, para encerrarmos aqui, a minha consideração final. Eu vou falar na homilia de amanhã. Por que nós temos que celebrar Nossa Senhora? Por que nós temos que celebrar Nossa Senhora de Fátima? Por que nós temos que celebrar os dogmas marianos? Por que nós temos tanta festa de Nossa Senhora na liturgia da nossa igreja? Por que nós falamos tanto de Nossa Senhora? A grande missão daquela que foi concebida sem pecado, que se tornou a nossa advogada e intercessora nossa. A grande missão de Nossa Senhora, e a igreja tem que celebrar isso, tem que colocar isso, é nos preparar para o encontro com seu Filho Jesus. Seja o encontro dado pela nossa finitude, pela nossa morte aqui, por isso que nós rezamos tanto e falar agora na hora da nossa morte, amém, Ave Maria. Seja essa preparação, a igreja nos garante isso, diz que Nossa Senhora tem essa assistência pelos moribundos, por aqueles que vão ao encontro do seu Filho. Então nós temos que celebrar isso, essa é a nossa fé. E segundo, ela tem a missão de preparar a humanidade para o encontro final com nosso Senhor Jesus Cristo. Então a grande missão de Maria não é só alcançar as graças de Deus, os milagres de Deus, isso só são sinais de que Deus está conosco. Mas a grande missão de Nossa Senhora é preparar a humanidade para encontrar com seu Filho Jesus. Então, agora vamos encerrar, vamos fechar aqui, para entendermos a Imaculada. Ela já sabe como que ela chega diante de Deus porque ela é Imaculada. Então, ela já sabe como contemplar a face de Deus, porque só ela pode contemplar livremente a face de Deus. Todos os outros ainda precisam passar pelo julgamento. Ela não precisou, porque ela foi salva antecipadamente. Então, ela sabe como chegar até Deus, da face de Deus. Então, ela tem que preparar a humanidade. Então, nesses últimos tempos que estamos vivendo, o grande papel, o grande sinal de Nossa Senhora é esse, é preparar a humanidade para encontrar-se com seu Filho Jesus. Volto a repetir, seja de forma pessoal, aí vai cada um que vai ver o seu amor, a sua devoção, a sua entrega à Nossa Senhora, para que ela nos entregue ao Filho, e seja a humanidade como toda, aí a igreja. Então, quando a igreja celebra uma festa, um dogma mariano na liturgia, e a gente usa a expressão assim, né, a missa mariana. Toda missa é cristológica. Mas por que a gente fala missa mariana? Né? Não é só por causa do paramento que vai ter um M de Maria, não é por causa disso. É porque naquela missa é ela que vai nos entregar o seu Filho Jesus. É meio como se ela nos preparasse para o Filho Jesus. Então tem toda essa simbologia que eu acho que é muito importante. E nós padres, a igreja tem essa missão de resgatar bastante isso. Então é isso que eu quero desejar, que todos possam crescer nesse mês de maio, não só nesse mês de maio, não ser da devoção do nosso povo, mas o mês de maio por excelência, nós temos que crescer nessa devoção à Santíssima Virgem, ao seu esposo São José, mas viver essa confiança. Por que eu tenho que me devotar a Maria? Porque é ela que vai me preparar para me encontrar com seu Filho Jesus. Então Maria sabe como que é se dar esse encontro, porque ela tem livre acesso. Então ela vai saber como me conduzir
para que eu possa me encontrar bem com o seu Filho Jesus. E quero finalizar, meu querido, rezando a ela talvez a oração mais antiga que nós temos no Liturgia das Horas, a ela que é a vossa proteção recorremos. Eu sou apaixonado por essa oração, que a gente faz geralmente à noite, e essa oração traz realmente tudo aquilo que nós necessitamos de Nossa Senhora, que é que ela nos livre do mal, e nós pedimos que ela realmente nos leve ao seu Filho Jesus, reconhecendo que ela é a Mãe de Deus, a Virgem gloriosa e bendita. Então quero rezar essa oração também, nos acompanharam também nessa noite, nessa live. A vossa proteção recorremos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a... Você nos dá a bênção? Certo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre. Um abraço, meu querido. Fica com Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe. Obrigado a todos que nos acompanharam também nessa live. E salve Maria. Até a próxima. Na semana que vem, nós vamos ter uma live sobre o dogma da maternidade divina. Até lá, essa live ficará salva. Muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, Padre.